Porque, para alguns, a fé permanece uma crença superficial, quase um adereço social, enquanto para outros, ela se transforma em uma revolução de vida, um motor para cada decisão e um alicerce inabalável. Esta é a pergunta que nos guia hoje, uma questão que pulsa no coração de muitos que se identificam como cristãos. Você, o espectador, talvez já tenha se deparado com esse dilema. Caminhamos por igrejas, participamos de rituais, cantamos hinos e recitamos orações. Mas será que realmente compreendemos a profundidade do evangelho que professamos? O que diferencia uma fé passiva, quase por inércia, de uma fé vibrante e transformadora? Muitos cristãos comuns, apesar de sua assiduidade e boa vontade, encontram-se presos em um ciclo de fé superficial e ignorância. Eles seguem a rotina religiosa, cumprem os preceitos, mas raramente se aprofundam nas bases teológicas, históricas e filosóficas que sustentam sua crença. É como ter um mapa do tesouro, mas nunca se dar ao trabalho de decifrar suas coordenadas mais complexas, contentando-se apenas em admirar a beleza do papel. O dilema da fé sem fundamento é justamente este: a aceitação de uma narrativa sem a exploração de suas raízes, de seus significados mais profundos. Será que a chave para uma conversão genuína, aquela que realmente reorienta a vida e o propósito, reside na compreensão intelectual e não apenas na aceitação emocional? Não estamos falando de frieza acadêmica, mas de uma busca apaixonada pela verdade, que envolve tanto o coração quanto a mente. Fundamentar o Evangelho significa ir além do conhecimento superficial, da mera repetição de dogmas. É mergulhar nas Escrituras com um olhar histórico e contextualizado, entender as doutrinas que moldaram a Igreja ao longo dos séculos e ser capaz de articular a razão de nossa esperança. A experiência cristã comum, infelizmente, muitas vezes se resume a uma série de rituais e costumes herdados, sem uma compreensão clara do porquê por trás deles. O cristão comum pode ir à igreja todos os domingos, participar de grupos e, ainda assim, diante de uma crise pessoal, de uma dúvida existencial ou de um questionamento externo, sua fé se mostra frágil. Essa fragilidade é um sintoma da falta de fundamento. Quando a base é superficial, qualquer abalo pode derrubar a estrutura. A fé se torna um barco à deriva, sem âncora em meio à tempestade de dúvidas do mundo moderno. Mas há uma promessa da transformação. A fundamentação não é um exercício puramente acadêmico, distante da vida real. Pelo contrário, é um caminho para uma fé mais robusta, resiliente e, acima de tudo, transformadora. Quando o espectador se propõe a entender as razões de sua fé, a examinar as evidências, a compreender a lógica divina, ele não apenas fortalece sua convicção, mas também se equipa para viver de forma mais intencional e com um propósito claro. A fé deixa de ser uma muleta e se torna uma espinha dorsal. Você já se perguntou se há algo mais profundo na sua fé que ainda não descobriu? Se há camadas de significado e riqueza esperando para serem desvendadas? Essa jornada de descoberta é o que separa a fé superficial da fé genuína, a ignorância de uma compreensão que liberta e empodera. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A arquitetura da conversão genuína, portanto, não é construída sobre areia, mas sobre um entendimento profundo. Para entender como essa fundamentação se desenvolve, é crucial explorar o contexto histórico da doutrina. A compreensão do Evangelho não surgiu pronta e acabada. Ela evoluiu através dos séculos, desde os apóstolos que receberam diretamente os ensinamentos de Cristo até os grandes reformadores que resgataram verdades esquecidas. Os primeiros concílios da Igreja, por exemplo, não eram apenas reuniões políticas. Eram debates teológicos intensos para definir a natureza de Cristo, a Trindade e a salvação,
protegendo a fé de distorções e heresias. Essa jornada histórica nos mostra que a busca por clareza doutrinária é inerente ao cristianismo. A relação entre conhecimento e fé é um dos pilares dessa arquitetura. Muitos pensadores e teólogos, ao longo da história, argumentaram que a fé não é cega, mas informada. Agostinho de Hipona, por exemplo, um dos maiores pensadores e teólogos da história cristã, foi um intelectual brilhante que, após anos de busca filosófica e ceticismo, encontrou a fé não por um salto irracional, mas por uma profunda convicção intelectual e espiritual. Ele não apenas sentiu, mas compreendeu. Sua conversão não foi um evento isolado, mas um processo de intenso questionamento e busca, onde a razão pavimentou o caminho para uma fé mais robusta. Outro case study de conversão profunda é C.S. Lewis, um ateu convicto e professor universitário em Oxford. Sua jornada para o cristianismo foi marcada por debates intelectuais com colegas, como J.R.R. Tolkien, e por uma análise rigorosa das evidências históricas e filosóficas. Lewis não caiu na fé. Ele foi arrastado para ela pela força da lógica e da verdade, como ele mesmo descreveu. Esses exemplos demonstram que a fé genuína muitas vezes floresce no jardim do intelecto cultivado, onde as sementes da dúvida construtiva são regadas pelo estudo e pela reflexão. Para construir essa fé inabalável, é preciso se debruçar sobre os pilares da fundamentação. O primeiro é o estudo bíblico contextualizado. Não basta ler a Bíblia, é preciso entendê-la em seu contexto histórico, cultural e literário. Saber que o livro de Gênesis não é um tratado científico moderno, mas uma narrativa teológica sobre a criação. Ou que as epístolas de Paulo foram cartas endereçadas a comunidades específicas com problemas reais. Muda drasticamente nossa interpretação e aplicação. Isso nos protege de interpretações equivocadas e da fé superficial, que distorce a mensagem central. Em seguida, temos a teologia sistemática, a organização lógica das doutrinas cristãs. Ela nos ajuda a ver o cristianismo não como um emaranhado de ideias desconexas, mas como um sistema coerente e harmonioso. Compreender a doutrina da Trindade, da encarnação, da expiação e da ressurreição em sua interconexão, nos dá uma visão mais completa e profunda de Deus e de seu plano. A apologética cristã é o terceiro pilar, a defesa racional da fé contra objeções e desafios. No mundo contemporâneo, onde a fé superficial é constantemente bombardeada por ceticismo e relativismo, ser capaz de articular a razão da nossa esperança é vital. A apologética não é sobre vencer argumentos, mas sobre remover obstáculos intelectuais que impedem as pessoas de considerar seriamente a mensagem do Evangelho. Finalmente, a história da Igreja nos permite compreender o desenvolvimento do cristianismo e suas verdades ao longo do tempo. Conhecer a história nos ajuda a evitar repetir erros do passado, a apreciar a sabedoria acumulada pelos séculos e a entender como as doutrinas foram forjadas em meio a controvérsias e perseguições. É crucial desmistificar o crer cego. A fé cristã não se baseia na ignorância, mas em uma resposta a evidências e uma busca por verdade que a razão pode e deve apoiar. A fé não é irracional, mas suprarracional. Ela transcende a razão sem contradizê-la. O papel da dúvida construtiva é, na verdade, um catalisador para uma fé mais sólida. Questionar, investigar e buscar respostas não enfraquece a fé, mas a purifica e a fortalece. Muitas heresias históricas, um fato interessante, surgiram justamente da falta de fundamentação e da interpretação superficial das Escrituras, e a Igreja respondeu a elas não com repressão, mas com um aprofundamento teológico que levou a uma maior clareza doutrinária. A dúvida, quando bem direcionada, nos impulsiona a cavar mais fundo, a buscar a verdade com mais afinco,
transformando a fé superficial em uma rocha inabalável. A conversão, portanto, não é um ponto final, mas um processo contínuo e integral que abarca mente, coração e vontade. Não é apenas o momento de aceitar uma crença, mas uma jornada de transformação que se manifesta em cada aspecto da vida do espectador. Quando a fé é fundamentada, seus impactos na vida pessoal são profundos e duradouros. A resiliência na fé se torna uma realidade palpável. Em vez de ser abalado por cada nova dúvida ou por cada crise existencial, o cristão fundamentado possui um arsenal de conhecimento e convicção que o protege. Ele entende o porquê de sua crença, as evidências que a sustentam e a lógica subjacente à sua fé, o que o torna imune a ventos de doutrinas e modismos. Essa solidez se reflete diretamente na tomada de decisões. Princípios bíblicos bem compreendidos deixam de ser meras regras e se tornam guias de sabedoria, influenciando escolhas diárias, desde as mais triviais até as que moldam o destino. O espectador passa a viver não por impulsos ou emoções passageiras, mas por convicções enraizadas na verdade do Evangelho. Isso gera um propósito e sentido inabaláveis. A clareza sobre o plano de Deus para a humanidade e o lugar do indivíduo nesse plano maior confere à vida uma direção e um significado que a fé superficial jamais poderia oferecer. A vida deixa de ser uma busca errante e se torna uma jornada com um destino claro e uma missão definida. Mas os frutos da compreensão não se limitam ao indivíduo. Seu impacto na vida comunitária e social é igualmente transformador. Cristãos fundamentados não são apenas cristãos comuns que frequentam a igreja. Eles são pilares. Seu engajamento na igreja é mais ativo e com discernimento. Eles contribuem não apenas com sua presença, mas com sua mente, questionando construtivamente, ensinando com propriedade e liderando com sabedoria, enriquecendo a comunidade de fé. O testemunho eficaz é outra consequência natural. Quando o espectador compreende profundamente o Evangelho, ele adquire a capacidade de articular sua fé de forma clara, convincente e amorosa para outros. Ele pode responder a perguntas difíceis, apresentar a mensagem cristã de maneira relevante e defender sua crença com inteligência, removendo as barreiras que a ignorância e a fé superficial criam. O testemunho deixa de ser um mero relato de experiência e se torna uma proclamação da verdade. Além disso, uma fé robusta tem o poder de gerar transformação cultural. Cristãos que compreendem os princípios éticos e morais do Evangelho e que vivem de acordo com eles, tornam-se agentes de mudança em suas famílias, locais de trabalho e na sociedade em geral. Eles promovem justiça, defendem os oprimidos, cultivam a verdade e a beleza, e assim impactam o mundo com os valores do reino de Deus. É aqui que reside a grande diferença entre crente e discípulo. Um crente pode ser alguém que simplesmente adere a um conjunto de crenças, talvez por tradição ou por um momento emocional, vivendo uma fé superficial. Um discípulo, no entanto, é aquele que, através da fundamentação, abraça um compromisso profundo com a verdade, com o estudo e com a prática dos ensinamentos de Cristo. Ele não apenas crê, mas entende o que crê, e essa compreensão molda sua existência. Reconhecemos que o caminho da fundamentação exige esforço, dedicação e tempo. Há desafios. Pode ser desconfortável questionar o que sempre se acreditou ou dedicar horas ao estudo bíblico e teológico. Mas as recompensas são imensuráveis. A paz de uma fé inabalável, a alegria de um propósito claro, a capacidade de impactar o mundo ao redor, tudo isso supera em muito o preço a ser pago. A verdadeira conversão, portanto, não é o fim de uma jornada espiritual, mas o início de uma vida inteira de crescimento e descoberta. É uma fé que não apenas sente, mas também compreende, que não apenas crê, mas também sabe o porquê de sua crença.
É uma fé ancorada em verdades eternas, capaz de resistir a qualquer tempestade. Que tal começar a construir essa fundação hoje? Encorajamos o espectador a buscar conhecimento, a questionar com sinceridade, a estudar as Escrituras em profundidade, a explorar a rica história da Igreja e a se aprofundar na teologia que sustenta sua fé. Não se contente com a fé superficial. Aprofunde-se. Permita que a verdade do Evangelho transforme sua mente, aqueça seu coração e direcione sua vontade. Sua jornada de fé merece essa dedicação.